Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Christian Grillo e você está no meu escritório em São Paulo, Brasil. O título desse vídeo e o assunto que nós vamos tratar é a fé cristã e o meu voto na política. Nós vivemos num contexto totalmente polarizado entre esquerda e direita na disputa para quem governará o nosso país a cada 4 anos. Assim, qualquer argumento pessoal que eu use aqui, em favor ou contra um candidato, pode fazer com que você pare de assistir esse vídeo por você ter convicções ou preferências de um lado ou de outro. Por isso, eu poderia ficar na dúvida se eu deveria ou não falar sobre este assunto como cristão. Mas a palavra de Deus me diz que eu deveria estar preparado para dar razão da minha fé a quem me pedir, esse conjunto de doutrinas que eu creio e sigo. Também a grande comissão, deixada pelo Senhor Jesus, lá em Mateus, capítulo 28, 20, não me dá outra opção, pois é a minha tarefa nesta vida fazer discípulos de Jesus. E para fazer isso, eu preciso ensinar a guardar todo o mandamento que o Senhor Jesus nos deixou, tudo que ele nos ordenou. Com base nisso, eu decidi apenas listar uma série de ordenanças deixadas pelo Senhor Jesus, que nós devemos seguir pelo fato de sermos discípulos de Jesus. Então, se somos realmente seguidores comprometidos de Jesus na tarefa de fazer outros discípulos, se de fato somos verdadeiros detensores da nossa fé, precisamos conhecer os princípios da palavra de Deus. Eu creio que, em se tratando desse assunto, na hora de fazermos uma escolha política para exercermos a nossa cidadania e, por que não dizer, exercermos a nossa responsabilidade cristã, deveríamos considerar alguns princípios bíblicos que devem nos dirigir. Em primeiro lugar, nós precisamos votar baseados em princípios bíblicos e não em propaganda política. E aqui tem muita coisa que a Bíblia nos ensina a respeito de princípios cristãos. Eu quero agora apenas listar alguns deles que devem ser considerados como defesa da nossa fé, daquilo que cremos como cristãos na hora do nosso voto. Primeiro princípio, dar importância à família. Qualquer ataque a essa instituição criada por Deus deve ser rejeitada pelos cristãos. Por exemplo, não é biblicamente possível dar um status de família a uma dupla de homens ou de mulheres que resolvem ir viver debaixo de um mesmo teto. Ao defender a nossa fé, nós devemos observar que Deus criou apenas 2 sexos, macho e fêmea, e tudo o que passa disso corrompe a fé verdadeira. O segundo princípio é respeitar a criação de Deus, ainda falando sobre a criação de homem e mulher. Gênesis 1:27 diz que criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Por isso, ideologia de gênero, que defende que cada ser humano pode se identificar ou se ver com um determinado sexo diferente da sua biologia, é totalmente antibíblico. Terceiro princípio da sobriedade, da lucidez ou do domínio próprio. Em Efésios 5:18, nós lemos: "E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." O princípio aqui é que o cristão deve ser dominado pelo Espírito Santo e não por qualquer substância que o entorpeça. Assim, nós não devemos, como cristãos também, votar em alguém que de alguma forma apoie a liberação das drogas, que tem feito tantos escravos e miseráveis em nossa sociedade. Quarto princípio tem a ver com a valorização da vida. E com isso eu estou me referindo a sermos contra as gestações interrompidas. A Bíblia também nos fala claramente sobre isso. Em Salmo 127:3, nós vemos que filhos são uma herança do Senhor, algo que é dado pelo Senhor. Em Êxodo 20:13, a palavra de Deus fala claramente que não devemos
Não deveríamos matar, não matarás. Em Salmo 139:13, a palavra fala que nós fomos formados no íntimo do nosso ser e tecidos no ventre da nossa mãe. Então aquele bebezinho, aquele feto, já tem vida sendo tecida por Deus. E a condenação está aqui em Gênesis 9, 5, 6. Quem despreza esse princípio. Gênesis 9, 5, 6 diz: a todo aquele que derramar sangue, tanto o homem como o animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus, o homem, foi criado. Então, votar em alguém que defende o aborto, seja na situação que for, é ser cúmplice no assassinato de bebês. Quinto e último princípio. Esse tópico parece meio óbvio, princípio da liberdade religiosa. Que cristão votaria em alguém que no futuro o perseguiria? Eu temo pelo futuro da igreja no Brasil. Como pastor, essa é uma das atribuições que Deus me deu. Em Atos 20, 28, existe uma exortação para mim como pastor. O texto que diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E eu fico pensando, e eu não consigo entender por que um cristão desprezaria a igreja de Cristo, comprada com o seu próprio sangue. E como é que o cristão faz isso? Quando ele vota como um não cristão. Vota a favor de um controle da liberdade, uma restrição da nossa expressão, o que pode vir a ser no futuro uma proibição do culto, de cultuar o nosso Deus. Nós não sabemos o futuro, nós não sabemos exatamente o que se passa na mente e nos corações de candidatos a cargos políticos. Nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum. Mas ao votarmos como cristãos, a nossa tarefa é defender a nossa fé. Os princípios que nós cremos e vivemos por eles, os princípios da palavra de Deus. Eu poderia ainda falar aqui sobre a importância da liberdade de expressão, um pouco mais. Poderia falar sobre a separação das esferas da vida familiar, igreja e Estado, e como cada uma delas deve se submeter a Deus e não uma à outra. Poderia falar sobre o papel do marido e da esposa, querendo com a intenção de combater qualquer tipo de defesa do feminismo que está presente em nossos tempos. Poderia falar ainda sobre a necessidade da luta contra a corrupção, que é evidente nas Escrituras. Poderia falar também sobre o problema que cristãos deveriam ter contra o comunismo, contra as ditaduras, contra o enfraquecimento de penas criminais, contra a violação da propriedade privada e outros assuntos que devem ser levados em conta na hora de votarmos. Como cristãos, temos dupla cidadania. Nós somos cidadãos dos céus, mas nós também somos cidadãos da terra. E por isso, nós não podemos nos isentar de analisarmos a situação e de defendermos a nossa fé ao escolhermos os nossos governantes. Que esses princípios possam ajudá-lo a tomar uma decisão correta na próxima vez. Uma decisão que defende na prática a sua fé, né? Da próxima vez que você tiver que exercer a sua cidadania e a sua cristandade, escolhendo bem aqueles que vão nos governar. Um abraço para todos.